Esse negócio fala muito ao meu coração. Por quê? Porque, queridos, eu não gosto de ficar espiritualizando tudo. Porque, queridos, eu gosto da coisa racional. Eu gosto da coisa de um jeito que a gente possa entender, que seja inteligível. Eu gosto de apresentar respostas que fazem parte da lógica, do raciocínio humano. Mas será que Paulo está criticando quem faz isso? Será que essa é a crítica de Paulo? Será que ele está dizendo aqui, se você quer ser um cristão espiritual, o primeiro passo que você deve fazer é sacrificar a sua mente, sacrificar o modo de pensar, nunca mais dê bola para ela. Quando a sua mente começar a levantar questões, questões assim que começam a questionar, quando a sua mente começa a levantar questionamentos, você tem que ignorar ela. Será que é isso que o apóstolo Paulo está dizendo? Quando ela começar a questionar a sua fé, diga, né? Você entende a seriedade disso que eu estou falando aqui, querido? Esse negócio fala muito ao meu coração porque quem me conhece sabe. Eu gosto de apresentar as coisas assim com muita racionalidade, as questões muito dentro da lógica. Eu não gosto de ficar espiritualizando tudo. Eu gosto de apresentar respostas que parecem lógicas. Mas será que Paulo está criticando pessoas que fazem isso como eu faço? Será que ele está dizendo assim, se você quer ser um cristão espiritual, o primeiro passo que você deve fazer é sacrificar a sua mente? Nunca mais dê bola para ela. Quando ela se levantar questionando, ignore a sua mente, ignore esse modo de pensar. Quando ela quiser, quando a sua mente começar a questionar acerca da sua fé, repreenda, porque isso é coisa do diabo, como muita gente faz. Mas será que Paulo quer dizer é isso mesmo? Eu particularmente acho que não. Pois se existe um autor bíblico altamente racional, um autor que coloca as questões dentro da lógica, eu acho que Paulo é esse cristão. O que eu acho, na verdade, que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: a gente precisa tomar cuidado, porque a fé, ela é até certo ponto sim racional. Até certo ponto, sim, ela dá para ser entendida pela razão. Muitas coisas que lemos, muitas coisas que ouvimos, estudamos, a gente consegue compreender sim, pensando, entrando dentro da lógica. Mas, querido, existem determinados momentos que a nossa inteligência, que a nossa mente, as nossas respostas, elas são insuficientes. Quando a gente se depara com os mistérios de Deus, quando a gente começa a querer explicar dentro da racionalidade os mistérios de Deus, querido, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Aí tem gente que começa a estudar a Bíblia da seguinte maneira: aquilo que eu consigo compreender, aquilo que eu consigo entender, aquilo que eu consigo falar através da razão, isso é fato, isso é histórico, isso realmente aconteceu. Agora, se existe algo que eu não consigo compreender, logo isso não é verdade. Por exemplo, essa história de Deus criar o mundo em 7 dias, isso não é verdade. Isso é mito. Falar que Abraão e Sara engravidaram quando eles já eram velhos, como explicar isso? Isso é mito. E aí eu quero ver, dentro da lógica, né, explicar a ressurreição de Jesus. Quando você faz dessa maneira, você está negando, pense só nisso, você está negando que Cristo também ressuscitou. Que Cristo, Ele realmente ressuscitou no final do terceiro dia. Agora, a questão é: será que não passa
Agora, a questão é, será que não passa pela cabeça das pessoas que tentam explicar tudo aquilo pela razão, ou tudo pela razão, que existem momentos que nós não conseguimos compreender racionalmente o que ele nos revelou? Corta isso, tá bom? Querido, o que nós precisamos prestar atenção é, nós só podemos conhecer de Deus aquilo que ele nos revelou. Por exemplo, você só pode conhecer de mim aquilo que eu me deixo conhecer. Quando você começa a especular na minha vida, tenta adivinhar algumas coisas da minha vida que eu não te deixei conhecer, que eu não te revelei, isso se torna uma ofensa para mim e você está a um pequeno passo de se tornar fofoca. A Bíblia diz que a intimidade de Deus é para aqueles que o temem, e para mim a palavra melhor é: a intimidade de Deus é para com aqueles que reverenciam, que estão em intimidade com Deus. A intimidade com Deus, querido, é para aqueles que procuram conhecer racionalmente aquilo que Deus deixou a conhecer e respeitam e sabem que nem tudo pode ser explicado pela racionalidade, porque nem tudo ele nos deu a conhecer. Mas o texto vai continuar falando dessa negação que pessoas estavam tendo a respeito da cruz de Cristo. Paulo diz, no verso 17 ainda, parte B, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. E aqui você deve se lembrar que para os gregos, para os romanos, a crucificação era o ato mais vergonhoso da história humana. Era o ato mais vergonhoso que um ser humano poderia passar. John Stott diz que os romanos dedicavam a morte dolorosa e humilhante da crucificação aos mais perigosos, aos traidores, aos piores traidores. E ele diz ainda algo interessante. Ele diz que nenhum cidadão romano jamais foi crucificado na época do Império Romano. Preste atenção nisso, querido. Nenhum cidadão romano jamais foi crucificado, sabe por quê? Porque para os romanos, mesmo quando um romano cometia um delito, mesmo quando um romano cometia um crime, mesmo quando o romano fazia algo grave, que ele poderia ser jamais perdoado, ele jamais ele iria para a cruz para ser crucificado. Por quê? Porque isso era um ato muito vergonhoso. Agora imagine o seguinte. Paulo chega na cidade de Corinto. Você tem esse conceito que a crucificação é algo vergonhoso. E Paulo começa então a pregar. Agora imagine o seguinte. Paulo chega em Corinto. As pessoas têm esse conceito que a crucificação é algo vergonhoso, porque eles eram influenciados por esse tipo de ensino. E aí Paulo começa a pregar, e Paulo começa a dizer, olha, o Deus Criador dos céus e da terra, ele entrou na história, ele veio até nós poucos anos atrás. E o pessoal de Corinto começa a dizer assim, legal, Paulo, isso mesmo, que interessante, conta-me mais, conta essa história. E aí Paulo dizia, ele entrou na história, ele nasceu em Judá, em Belém de Judá, ele caminhou por Israel, ele fez coisas maravilhosas, ele fez milagres que eu não consigo descrever direito, ele curou, ele sarou, ele expulsou demônios, e Jesus fez discursos calorosos, várias pessoas o seguiam, várias pessoas estavam ao redor dele, e o pessoal prestando atenção no que Paulo diz, até o momento que Paulo diz assim, e aí, com 33 anos, ele foi preso em Jerusalém, ele foi condenado à morte e ele foi crucificado entre dois ladrões. Sabe o que o pessoal faria naquele momento?
ou muitas pessoas ali acreditam eu que fizeram? Levantaram-se, viraram as costas e foram embora. E disseram: loucura, loucura, o que esse homem está falando é loucura. Como assim, Paulo? Você deve estar doido, você não compreendeu ainda como Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas, o Deus que criou tudo que nós temos, tudo que nós vimos. Paulo, essa mensagem deve estar errada. Como que esse Deus, o Deus encarnado, iria submeter à morte mais vergonhosa que os homens conheciam? A crucificação. Como Deus deixaria se matar em uma cruz entre dois ladrões? Paulo, isso é loucura, absurdo, você está doido, não dá para compreender isso, não dá para assimilar isso, Paulo. Como você pode crer num negócio desse, Paulo? E aí eles começam a trabalhar, a igreja de Corinto começa a trabalhar, aceitando algumas coisas e deixando outras de lado. Algumas coisas que eram compatíveis com os pensamentos da época, eles aceitavam. Coisas que não eram compatíveis com o pensamento da época, eles desprezavam. E é claro, existem aqueles que tentavam minimizar esse negócio e diziam assim: sim, Jesus era o Deus encarnado. Jesus era o Deus Todo-Poderoso. Jesus era o Deus entre nós. Ele fez milagres. Ele fez maravilhas. Mas o problema era que o povo daquela época era de mente muito fechada. Aquele povo não conseguia entender ou enxergar um plano, ou aquele povo não conseguia entender ou enxergar um palmo do seu nariz. Eles crucificaram Jesus porque eles eram ignorantes. E aí sabe o que você está fazendo quando você começa a aceitar isso? Você está dizendo que Jesus morreu em uma cruz por causa da ignorância do povo que o crucificou. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Se você lê os evangelhos, se você lê os profetas, se você lê as cartas às igrejas, você vai perceber que Jesus morreu na cruz porque ele resolveu se entregar por nós. Ele decidiu se entregar por nós. Jesus não morreu na cruz porque foi mal compreendido. Jesus não morreu na cruz porque o povo era ignorante. Jesus morreu na cruz porque antes da criação do mundo, antes que tudo viesse à existência, Deus já sabia que nós iríamos comer ou que nós iríamos cometer aquele pecado no Éden. Antes da criação. Antes de tudo vir a existir, o Pai já havia determinado que o Deus Filho entraria na história para morrer no meu e no seu lugar. Eu sei. Alguns podem dizer assim, ou alguns podem estar pensando aí agora, nesse momento, loucura! Isso é loucura! Isso não é condizente. Salatiel, como falar isso que Deus já sabia? Por que Deus então não impediu? Essa parte faz parte dos mistérios de Deus. Por que Deus não impediu? É mistério. A gente pode acreditar e a gente sabe que Deus nos deu o livre-arbítrio lá no Éden. Deus não queria robô, Deus queria homens que pensassem, homens que raciocinassem, homens que quisessem se relacionar com Ele. Agora, querido, grande parte disso depende da sua fé. Assim, quando Paulo anuncia a mensagem da cruz, ele diz: a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. A mensagem, loucura para alguns, a mesma mensagem é loucura para alguns e salvação para outros. E eu queria apresentar para vocês essa mensagem. Deixa eu, em poucas palavras, em poucas linhas, descrever para você a mensagem da cruz. Você já conhece a mensagem da cruz? Veja só, em primeiro lugar, a cruz nos diz que os seres humanos
romperam com Deus e por isso estão condenados à morte. A cruz nos diz que nós somos pecadores, que nós andamos longe de Deus e que por isso nós estamos condenados à morte. Durante a semana, eu não vou ter tempo agora de explorar isso com você, mas durante a semana, vá lá em Gênesis capítulo 3, você vai ver o que aconteceu. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 3, nós encontramos o eco das palavras de Deus ditas a Eva. Quando Deus disse a Eva, quando Deus disse a Adão, né? Deus disse a Adão que poderia comer de todas as frutas daquele jardim, mesmo menos de uma árvore. Porque quando eles comessem dessa árvore, aquilo seria sinalização. Aquilo seria o sinal, Deus veria aquilo como um sinal que o ser humano decidiu romper com Deus e de andar sozinho. O ser humano queria andar sozinho. Mas detalhe, Gênesis capítulo 3, verso 3 diz que quando vocês comerem dessa árvore, certamente vocês morrerão. Sabe o que aconteceu com Eva, querido? Sabe o que aconteceu com Adão quando ele deu a primeira dentada naquela fruta? Que não era maçã. Maçã é coisa de conto, de fada, é coisas que da tradição que o pessoal colocou, não se sabe qual fruta que era ali. Mas quando Adão, quando Eva morderam aquele fruto, eles começaram a morrer. É como se você, quando você está trabalhando no seu notebook, alguém tropeça ali no cabo do seu notebook e a tomada desliga do seu notebook. Sabe o que é que você percebe que está sem energia? Que você está sem a tomada? Porque a sua tela acaba o brilho. Alguma coisa estranha aconteceu. E se você não se reconectar, ou se você não se conectar novamente o cabo ao seu computador, daí algumas horas, 2 ou 3 horas, quem sabe, se a sua bateria for boa, sabe o que vai acontecer? O seu computador vai se apagar. Ele vai desligar. Quando Adão e Eva se desconectam de Deus, eles começam a morrer. Eles não caíram duro naquela hora. Por quê? Porque eles ainda tinham um pouco de energia, a bateria deles ainda estava carregada. Mas após alguns anos, após algum tempo, eles vieram a falecer. Quando uma pessoa nasce, querido, ela já começa a morrer. Por mais que a gente faça cirurgia plástica, por mais que a gente faça exercício, por mais que a gente se cuide, por mais que a gente vá ao cardiologista, por mais que a gente tome aquele tanto de remédio, humanamente falando, o máximo que a gente consegue é postergar um pouco a nossa morte. Mas todos nós estamos condenados à morte, eu e você. E essa morte, segunda coisa, ela tem dimensões físicas e espirituais eternas. A morte física é fácil da gente entender. Agora, a morte espiritual, a maioria de nós não nos demos conta dela. Mas quando os seres humanos se desconectaram de Deus, cometendo aquele ato, comendo daquele fruto, eles estavam se desconectando de Deus. A partir de então, sabe o que aconteceu? Por mais que você faça força para se achegar a Deus, por mais que você faça força para agradar a Deus, por mais que você tente com seus atos de bondade, com seu bom caráter, com seu serviço, fazer algo para agradar a Deus, espiritualmente você já está morto. Eu e você, não existe como nós chegarmos a Deus por nós mesmos. O que um morto pode fazer? Nada além de permanecer morto. E essa morte tem uma dimensão eterna. Porque o problema não é saber que um dia eu vou morrer. O problema é saber que um dia eu vou morrer
e meus olhos vão se fechar para essa dimensão, para essa realidade, e vão se abrir para outra dimensão, para outra realidade, que é chamada, segundo a Bíblia, de eternidade. E nessa eternidade, eu estou condenado a viver para todo sempre longe de Deus. Isso é terrível. Eu nem preciso entrar na discussão do que é inferno, se realmente existe inferno, com aquela questão do fogo, do enxofre, do diabo lá com tridente, de caldeirão, né? Aquela coisa toda que o pessoal desenha na sua mente. Olha, querido, longe de tudo isso. Só de pensar que no dia que os meus olhos se fecharem, eles se abrirão para a eternidade. Mas uma eternidade que eu jamais poderei me relacionar com Deus, isso já é terrível. Isso já é terrível para mim. Por isso, a mensagem da cruz continua. Porque em Jesus, Deus assume o pagamento da nossa condenação. E perceba o que Deus faz na cruz. Jesus, o Deus encarnado, o Filho encarnado, entra na história como homem. Jesus, o Deus encarnado, se transforma num segundo Adão. Jesus é o Adão que deu certo. Jesus é o Adão que deu certo. Sabe por quê? Porque Jesus encarnado, ele participa de todas as tentações que eu e você também participamos. Todas as provações que eu e você temos, Jesus também foi submetido a elas. Ele ficou cansado, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele se sentiu tentado, ele se sentiu desamparado, ele se sentiu com vontade de se revoltar contra Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus, o Deus que se encarnou, ele viveu todo o longo da sua vida sem cometer pecado nenhum sequer. Sabe o que isso significa? Se Deus disse a Adão, o dia que você comer da árvore você morrerá, como Deus é justo e coerente, ele certamente deve ter dito a Jesus na eternidade: se você conseguir viver a vida inteira sem pecar, certamente você viverá. E Jesus viveu. E quando Deus diz, você é meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer, sabe o que Deus está dizendo? Você não tem pecado, você está conseguindo, você é puro, você é limpo, você é perfeito, você é meu filho amado. Mas sabe o que Jesus faz? Jesus vira para Deus e fala assim: Deus, Pai, se eu sou tudo isso, então deixa eu morrer a morte deles. Deixa eu morrer a morte de todos eles. E a gente não se dá conta. Mas Jesus não morreu somente a nossa morte física. E agora que eu queria te convidar a pensar um pouco, com profundidade, em algumas coisas. Primeiro, o Deus Todo-Poderoso, o Deus onisciente, o Deus onipresente, o Deus onipotente, ele resolve limitar-se ao corpo humano. Ele serve a nós, ele se entrega à morte da cruz. O Deus Criador, o Deus que chama tudo a existência, o Deus da vida, ele experimenta a morte. O Deus Criador da vida vai provar das consequências do pecado. Mas Jesus não experimenta na cruz somente a morte física. Jesus experimenta também a morte espiritual. Porque na cruz, naquele momento, absolutamente todo o pecado de toda a história estava sobre Jesus. Todas as atrocidades feitas por nazistas estavam sobre Jesus. Todas as atrocidades cometidas por Stalin no decorrer da história estavam sobre Jesus. Todas as ofensas verbais, físicas, feitas por mim, feitas por você, a outros, eles estavam sobre Jesus. Toda a culpa da violência que mata crianças, como o Henry, esse caso que nós temos acompanhado aí, que mata crianças, que violentam crianças, que violentam mulheres, que matam jovens, que matam velhos, tudo isso estava sobre a pessoa de Jesus. E quando Deus
contempla todos esses pecados sobre Jesus, sabe o que Deus faz? Deus vira o rosto. Deus não suporta tanto pecado. E é exatamente nesse momento que Jesus diz: Pai, por que me desamparastes? Jesus experimenta a morte espiritual, a separação total entre o homem e Deus, a separação total entre o Jesus encarnado e a pessoa do Pai. A gente está tão acostumado com a morte espiritual que a gente nem se dá conta. Mas Jesus vive uma intimidade tão intensa com Deus que quando ele se depara com a morte espiritual, ele pergunta: Pai, Pai, por que me abandonastes? Por que me desamparastes? E mesmo assim ele diz, pouco tempo depois: na tua mão eu entrego o meu espírito. E Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E ali, naquele instante, ele morre. E segundo a Bíblia, sabe o que aconteceu nesses 3 dias que Jesus esteve morto? Ele vive a experiência da morte eterna. Ele vive a experiência de estar longe de Deus eternamente. Gente, diante de tudo isso, nós precisamos entender que Jesus ressuscita como prova que o sacrifício foi aceito por Deus. Se nós, como cristãos, não tivéssemos a ressurreição, nós viveríamos em uma eterna dúvida. Será que o sacrifício foi aceito? Mas sabe como nós sabemos que o sacrifício foi aceito? Jesus ressuscitou. Por isso, a última mensagem sobre a cruz de Cristo é que todo aquele que nele crê tem o perdão e a reconciliação e também a vida eterna. Todo aquele que crê que Jesus é o que ele diz ser, todo aquele que crê que o que Jesus fez na cruz foi por ele, foi por mim, foi por você, todo aquele que crê que o que Jesus fez na cruz foi por mim, foi por você, que o que Jesus fez na cruz foi totalmente suficiente, segundo a Bíblia, essa pessoa tem um perdão. Essa pessoa reconcilia-se com Deus e a vida eterna é dada a ele como herança. Somente isso? Só. O que nos cabe diante da mensagem da cruz? Reconhecer que a nossa bondade jamais será suficiente. Reconhecer que a nossa religiosidade jamais impressionará a Deus. Reconhecer que o nosso bom caráter jamais vai nos dar a chance de entrar na eternidade com Deus. A única coisa que pode nos dar o perdão, a reconciliação e a eternidade, sabe o que é? Nós nos depararmos com essa cruz. Nós compreendermos a profundidade dela e dizer para Deus: eu creio, eu acredito. Sabe que os homens do primeiro século tinham em grande dificuldade com esse negócio? E homens e mulheres também no século XXI têm grande dificuldade com isso? Sabe por quê? Porque isso significa que o perdão, a reconciliação e a vida eterna com Deus não depende da minha bondade, não depende da minha religiosidade, não depende do meu caráter, não depende do que eu vou fazer. O perdão, a reconciliação e a vida eterna depende do meu reconhecimento do sacrifício de Jesus naquela cruz. Não pegou ainda? Então eu vou te entregar o ouro, vou te explicar de outra maneira. Jesus está em uma cruz. E naquela cruz ele está entre 2 malfeitores. Do lado direito eu te apresento Stalin, do lado esquerdo eu te apresento Hitler. Um deles, não sei qual dos dois, zomba de Jesus. O outro, surpreendentemente, fala: cala a boca, nós somos pecadores, mas ele é o Deus encarnado que veio morrer no nosso lugar. Senhor, quando chegares ao paraíso, lembre-se de mim. Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Eu sei,
Talvez você agora esteja pensando, loucura, loucura. Esse negócio da cruz é loucura, não é lógico. E você continuar pensando assim, você vai passar a eternidade com aquele outro ladrão da cruz, aquele que não reconheceu Jesus. Por quê? Porque a sabedoria de Deus transcende, sim, a minha e a sua capacidade de compreensão. E o que nos cabe? Nos cabe nos rendermos a essa cruz, nos rendermos à mensagem da cruz. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, verso de número 21, visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Perceba só, Paulo diz que o que eles chamam de loucura, porque eles escutam a mensagem da cruz dentro da sabedoria secular, dentro da sabedoria humana, tentando compreender a mensagem da cruz racionalmente. Ele diz, para eles é loucura, mas para nós é salvação. Ainda, capítulo 2, verso de número 14, Paulo diz, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas